Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto perto dos outros que eu fiz. E eu vou falar do Guido de Arezzo. Para quem não sabe, o Guido de Arezzo, ele foi um monge italiano que nasceu no ano de 992 depois de Cristo. E ele foi responsável por fazer a partitura, dar nome às notas musicais, por fazer e dar compasso na música. Também foi responsável por fazer claves. O que é claves? São letras musicais. E aprender música é como se você estivesse aprendendo uma língua nova, porque ela tem alguns trejeitos, assim como no nosso português, no inglês e tal. É um pouquinho chato, mas com o tempo, assim, se você pegar, você aprende. E também o Guido de Arezzo, ele quebrou uns paradigmas lá da época que eles usavam como neumas. O que é o neumas? Eu não sei nem se eu estou dizendo certo, mas é neuma sim. Neumas. Nada mais é que eles usavam, o povo de antes usava os ossinhos da mão para decorar certas coisas. Um exemplo é a nota musical, que eles usavam, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esse daqui não contava. E também eles usavam para fazer lembrar dos planetas, como assim, ó, no caso, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui daí conta, entendeu? E o Guido de Arezzo, com a criação da partitura, ele quebrou isso. Para quem não sabe o que é uma partitura, pode se chamar o pentagrama, que é isso daqui, ó. São essas 5 linhas. Antes não tinha essas 5 linhas. Antes era uma linha só, era muito complexo de ler e embaralhava todos os músicos que iam ver a partitura na época lá. Então o Guido de Arezzo, ele criou essas linhas, criou os pontinhos aqui são cada nota, tá? Mas aqui eu não entrei em mérito e tal. Ó, aqui ó, são também os mesmos pontinhos, só que em notas diferentes. Tanto que ele pode ficar na linha, quando ele pode ficar embaixo da linha. E ele inventou as claves. Talvez você já tenha visto alguém com essa tatuagem aqui no corpo e tal. É uma clave de sol. Essa daqui é uma clave de fá. E o Guido de Arezzo também, ele fez com que fosse possível o regente, no caso o maestro, conversar com os músicos durante o concerto e tal. Lógico que o concerto veio ter depois e tal, mas a ideia dele foi passada à frente. O que é? Eu vou passar bem rapidinho esse daqui, porque é um pouco mais complexo do que parece. Então quando você vê lá o maestro num concerto fazendo umas coisas assim muito loucas e tal, é porque ele está conversando ali, ele está passando as notas que vai tocar e tal. E como eu acabei de falar, o pentagrama, imagine que o maestro está imaginando que essa linha está na frente dele ou embaixo, enfim, e ele está fazendo esses sinais e tal. Eu não sei fazer bem certinho, mas eu já vou passar alguma das coisas. Então, quando você vê assim, nada mais é que ele está fazendo as notas para os músicos ver o que eles devem fazer. Então, o dó era assim, o Guido de Arezzo fez assim. Daí o ré é assim, o mi, o fá, o sol, o lá e o si, e volta o dó de novo. Então, o maestro não vai ficar fazendo assim, e assim, e assim, e assim. O que ele faz? Ele imagina que tem a linha, o pentagrama na frente dele, e ele vai passar a mão em cada ponto nessa linha imaginária. Não é isso, mas é basicamente isso. Então o Guido de Arezzo fez isso com que a música fosse fosse se inovando mais e mais, porque antes dele não tinha. A música ainda era do tempo do Pitágoras, entendeu? Pitágoras descobriu as notas, a amplitude das notas, né? Conforme eu já falei no vídeo anterior. Se vocês quiserem dar uma passada no vídeo anterior, ainda que seja um pouco grande, dá para você perceber o que eu falo lá do Pitágoras. Então é basicamente isso. O quanto foi importante o Guido de Arezzo. Talvez, se não fosse o Guido de Arezzo, como eu falei lá no outro vídeo, a música talvez nem seria como ela é hoje. Ou ela poderia ser, mas ela iria demorar um bom tempo para ser o que ela é hoje. Então o vídeo é basicamente isso hoje. Eu peço para vocês que vá me acompanhando aí,
O vídeo também, o meu canal também, no caso, não vai ser só de música, porque eu tenho algumas coisas sobre outros assuntos, assim, mas sempre sempre tentando achar um caminho para que o canal seja mais engajado à cultura, à ciência e tal. E é isso. Muito obrigado, fica com Deus.